Pascoal, Zé Elias, Rafa Marques, é deixar o torcedor rubro-negro tranquilo. Ainda falta bastante tempo para o jogo contra o Palmeiras e a melhor notícia possível é a renovação encaminhada do Arrascaeta, do debochado, até o final de 2028. E é o próprio que disse para o Mendel que a coisa está muito pertinho de se resolver. Pode rodar. Como que está esse processo de renovação, que a torcida fica curiosa, né? Estamos aí conversando aí, quase tudo certo. Quase tudo certo, Pascoalzinho. Poucas palavras, mas é o que o flamenguista quer ouvir. É muito importante isso, né? Porque jogador como ele é muito difícil de se encontrar. A qualidade dele na transição de meio campo para o ataque. Eu tenho uma observação só. Eu não gosto quando ele é colocado dentro da área para definir jogada. Quando o Flamengo adota a postura de sem um centroavante. O cara tá fazendo mais gol do que qualquer outro ano da vida mas dele. Quando ele joga na dele, que ele vê o gol de frente, ele vê o jogo de frente. Quando ele tem que jogar na área, ele não tem... Assim, ele é um jogador ano com mais gols, mais assistências e você não tá gostando. Não, acho que eu vou... Ô, Daniel, meu microfone tá funcionando? Explica pra ele. Porque não é possível que eu falo, os caras não entendem o que eu tô falando. Traz uma lousinha aí, papelzinho aí, vai, traz aí. Alguma coisa assim, o outro Daniel tá me ouvindo lá no áudio, ela tá me ouvindo aí, ô Daniel? Então, muito obrigado. Então, eu vou explicar de novo. Eu só tenho uma resposta. Quando ele joga... Danielzinho é muito gelado? Não, isso aí, ele tá com frio, ele tá até com... Tá com frio? Eu não sei porque esse põe touca. Calma que o Caneta Azul vai te ajudar aí. O Caneta Azul, a gente... Danielzinho, eu tô que perder de tempo, tem que botar meia. Frio? Ô, pezinho gelado. O Arrascaeta, quando joga na função dele, de meia atacante ou de meia armador, porque ele pode jogar nas duas funções, porque ele tem capacidade de fazer essas duas funções, eu acho que ele é impecável. Não tem jogador com a categoria dele para jogar nessa função. Não tem. E aí você vai olhar, talvez o Matheus Pereira possa se aproximar um pouquinho do Arrascaeta. O Arrascaeta é um monstro de jogador. Quando o Flamengo joga sem um centroavante e o Plata vai por dentro, que aí o Plata fica trafegando aqui, para deixar o Arrascaeta fazer a entrada dentro da grande área, aí é que eu acho que fica mais difícil para ele jogar. Porque ele perde o melhor dele, que é dominar a bola de frente pro gol. Aquela batida de fora da área, ajeitar para a chegada do centroavante, ajeitar para a chegada quem vem pela lateral do campo, que eu acho que ele é mestre nisso. Mas eu sou fã número um. O número 1 dos fãs do Georgian de Arrascaeta sou eu. Que eu acho que não tem um jogador... Esse é um jogador incomparável no futebol brasileiro. Rafa, já imaginou, e assim é bem possível, eu diria mais, é bem provável que isso aconteça, se sacramentando essa renovação até o final de 28, quantos títulos o Flamengo não é capaz de vencer neste período, Rafa? Qual vai ser o tamanho do Arrascaeta o dia, tomara que demore, rubro-negro, que este jogador, que o meia uruguaio, deixar o clube? Eu acho que vai ser uma perda gigante, principalmente nessa relação entre desempenho, qualidade e resultado, né? Porque Arrascaeta e Bruno Henrique são jogadores que têm mais títulos na história do Flamengo, isso está comprovado estatisticamente. Inclusive, se ele mantiver essa média de conquistas até o final de 28, ele vai ultrapassar uma marca de 20 títulos com a camisa do Flamengo. Se o Flamengo continuar conquistando, né, campeonatos, a tendência é que conquiste pelo investimento, pela qualidade, pela força do elenco. Então o Arrascaeta vai ter aí uma meta alcançada, um número atingido que dificilmente alguém vai se aproximar. É lógico que quando a gente fala sobre sentimentalismo, sobre paixão, sobre vinculação, existem coisas muito mais abrangentes do que somente os resultados do campo. Eu não acho que o Arrascaeta vai terminar a sua passagem do Flamengo ultrapassando o que o Zico foi. Acho que ninguém alcançará isso. Mas ele vai ficar num estágio imediatamente abaixo. É porque o Arrascaeta não é um cara de ficar o tempo todo dando entrevista, não é um cara de ficar fazendo trabalho de imagem, trabalho próprio de imagem, não é um marqueteiro, é um cara mais na dele. Ele joga muita bola, como destacou o Pascoal, é um cara muito diferenciado. Ele, ao longo dessas temporadas todas, teve momentos em que as lesões impediram uma grande sequência de jogos e outros momentos em que no campo ele se pagou e com sobras, como é o caso da temporada de 2025. Então, o que ele produziu, vem produzindo pelo Flamengo, isso é eterno, isso ninguém apaga. E acho que o dia que ele sair, o Flamengo, o ideal é que de repente renovando esse contrato até 2028, e se ele continuar performando da maneira que ele performa, é que o Flamengo já em 27 comece a tratar da chamada linha sucessória, porque é o tipo de jogador que vai fazer muita falta quando sair do Flamengo. Boa, Rafa. O Arrascaeta já conhece bem demais o Flamengo, já sabe como é que a banda toca por aqui e não está preocupado com possíveis crises ou instabilidades criadas sobre o Flamengo.
Ele falou sobre isso também para o Mendes Bidlovski. A gente sabe que eu já estou muito tempo nesse clube, então sempre tentam criar uma crise de fora para dentro que a gente tenta sustentar da melhor forma possível aqui. E uma derrota não nos pode desestabilizar a nós, como grupo, como equipe, e por isso é que eu falo para o nosso torcedor, é momento de acreditar, é momento de apoiar mais do que nunca esse clube, esses jogadores, e eu acredito muito neles, e a gente está trabalhando da melhor forma possível para que os resultados dentro do campo possam acontecer da melhor forma possível. Zé, queridão, 3 empates seguidos pelo Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã, a derrota para o Bahia lá em Salvador. Nada disso abala o Flamengo, se encaminhando agora para a hora que a onça bebe água na temporada? Não, eu acho que depende da forma como você tira a experiência dessas situações ou desses jogos, né? Se você vê pelo lado negativo, realmente você vai criar uma crise mesmo que não exista, né? Porque você vai começar a ficar preocupado, você vai começar a dar um peso maior naquilo que é um problema natural de jogo, uma dificuldade natural de jogo. Eu acho que assim, crise não tem. Tem uma questão de, como gosta de dizer o nosso querido Rafael Marques, performance. Isso. Você até não só. Gostou? Performance. Performance é até tranquilo, né, gente? Tem. Coisas piores. Assim, o problema, eu acho que o problema hoje do Flamengo é isso. É a questão de ele fez 3 jogos contra o Internacional jogando 90 minutos. Depois desses 3 jogos, nós não conseguimos mais ver o Flamengo jogando 90 minutos. Jogou 45. Só os 8-0, né? Depois, ali os 8-0 são... Claro, um placar completamente maluco. Outra coisa, mas... e agora, o que eu vinha falando há um bom tempo, o próprio vovozinho, né, que hoje não está presente, mas ele também já tinha reparado isso, é a questão das substituições do Felipe, né? Elas já estão sendo mapeadas, já estão entendendo exatamente quais são as substituições. Está na hora do Felipe trazer algo novo. Quem faz isso muito, muito bem e surpreende os adversários é o Abel Ferreira. O Abel, quando o time está com dificuldades, ele vai lá, cria uma situação nova taticamente, é uma situação tática que beneficia e dificulta para o adversário, e aí o time começa a sair, ou se não naquele jogo específico ele ganha, traz de novo a confiança, traz de novo um bom ambiente para depois criar umas situações novas. O próprio, se eu não me engano, foi contra o Botafogo, que foi o Botafogo na Libertadores, né? Que ele perdeu no Rio, aí chegou em São Paulo, ele colocou um volante, 3 meias, ele fez uma série de coisas e dificultou. Eu não sei se foi contra o Botafogo ou contra o próprio Flamengo, se eu não me engano, foi um jogo de Libertadores, eu acho. Então, acho que isso seria interessante para o Felipe neste momento. Foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Isso é interessante. Acabou sendo eliminado, mas é um trabalho danado. Por conta do primeiro jogo. Por conta do primeiro jogo. Então, acho que o Felipe, nesse momento, eu acho que ele é um bom treinador, um ótimo treinador, vem demonstrando muitas qualidades, mas ele precisa, nesse momento, começar a criar algo novo para jogar, para ajudar os seus próprios jogadores. Porque senão ele vai ficar dependendo exclusivamente da individualidade dos seus jogadores. E aí nem sempre os caras vão conseguir decidir. Você, Rafa, que domina como poucos aí o pedaço, vê de fato algum movimento para desestabilizar o Flamengo na reta final da temporada, aí reta final de Brasileiro e Libertadores? Eu fico um pouco triste quando eu vejo jogadores de futebol, e eu acho que aí tem um cara muito inteligente, um cara muito vivido, comprando discurso de dirigentes, e em alguns casos, não é o caso frequente do Felipe Luiz, mas também de treinadores, porque o jogo psicológico das declarações que tem como objetivo, ao mesmo tempo, firmar uma posição para o torcedor, chamado jogar para a galera, e também criar um desconforto em quem supostamente é um adversário direto nas brigas pelas conquistas, isso não deveria ser algo tão relevante como é no futebol brasileiro. E aí eu fico triste quando eu vejo jogadores comprando esse discurso. Eu não sei o que ele quer dizer quando ele fala sobre quererem desestabilizar o Flamengo. Bom, primeiro é preciso dizer o seguinte: notícia é notícia, não importa qual seja o clube, não importa qual seja a cor da camisa, qual seja o emblema. Se são informações verdadeiras sendo veiculadas, elas precisam ser veiculadas a despeito de quem possa ser atingido por elas. É o compromisso com a informação, é o bom jornalismo. Se são plantios de cenários fictícios, se é alguma coisa de fofoca ou coisa parecida que não tem sustentabilidade, basta o jogador ou os jogadores não se deixarem levar por isso. Então, assim, eu não consigo, honestamente, Prihal, eu não percebo esse movimento.
organizado, né, estruturado para tentarem desestabilizar o Flamengo. Não sei quem estaria fazendo isso. Claro que os torcedores adversários torcem contra. O vascaíno, o tricolor, o botafoguense não quer que o Flamengo triunfe. Mas isso aí é da cultura do futebol. Eu não vejo nada sendo feito tacitamente, incisivamente, para prejudicar o Flamengo. Eu não consigo enxergar dessa maneira. E se for sobre informações, se elas forem verdadeiras, ok, elas têm que ser divulgadas. Se elas não forem verdadeiras, é só você abstrair e seguir adiante. Pascoalzinho, ó, a semana que vem será muito importante para o Flamengo. 2 jogos pesadíssimos. Enfrentar o Botafogo no Newton Santos, na volta da data FIFA, e depois esse jogo que a gente já falou contra o Palmeiras. É uma semana que promete muito, não vai faltar assunto por aqui. E depois tem Libertadores, né? E depois já tem a Libertadores, uma semifinalzinha básica contra um time argentino fora. A primeira partida em casa, né, contra o Racing, para jogar a segunda partida na Argentina, porque o Racing teve melhor campanha do que o Flamengo na fase anterior. O Racing perdeu 2 jogadores importantes agora, né? O zagueiro e o atacante. É verdade. O que eu entendo é o seguinte, o Arrascaeta é um baita jogador, né? E eu acho que muitas vezes os dirigentes também falam essas coisas, entoam esse tipo de declaração para os jogadores, no sentido de que eles fiquem preparados psicologicamente para esse tipo de pressão, né? Eu acho que também isso acaba se tornando uma expectativa de que, por parte dos dirigentes do Flamengo, de que os jogadores não entrem nessa conversa fiada de que, o Flamengo vai ser campeão, não sei o quê, o Flamengo e tal. Isso é que depõe contra. Isso é que depõe contra. Aí o Palmeiras bate 55 pontos, Palmeiras 55, Flamengo 55. O confronto entre eles... Palmeiras com um jogo a menos. Vai determinar a pontuação de quem pode chegar à liderança do campeonato. Quem ganhar vai ter uma grande possibilidade de se adiantar em termos de pontuação. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo vai jogar contra o Botafogo. O Palmeiras vai ter esse jogo contra a equipe do Juventude e Bragantino. E depois pega o Bragantino. Vamos dizer assim, os 2 próximos jogos do Flamengo são mais difíceis do que os 2 próximos jogos do Palmeiras. Então o Palmeiras pode chegar nesse confronto um pouco mais à vontade. As baixas citadas pelo Zé Elias na equipe argentina, no time do Racing, Elias Torres e Franco Pardo, jogadores importantes do Racing que não estarão à disposição para as semifinais contra o Flamengo a partir de daqui a 2 semanas, 1 semana e meia. Tá aí, galera flamenguista. Arrascaeta, próximo de renovar, tá quase. Falta detalhes, lógico. Também tem Felipe Luiz para renovar, porque o Felipe é essencial, ele não pode sair. Foi justamente agora que a gente encontrou um técnico depois do Jorge Jesus, né? Do JJ. Cara, todo time vai oscilar, todo. E esse campeonato dá sim pra gente, até porque tem fases. E por mais que o Palmeiras está em fase melhor, mas aquele jogo contra o São Paulo determinou muito também. Porque o juiz, a comissão de arbitragem está favorecendo muito o Palmeiras. Cabe lembrar, se fosse o Flamengo, mas como o Flamengo é enorme, estava muito em evidência. Mas como foi o Palmeiras, cabe lembrar contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, aquele pênalti maroto da arbitragem pro Palmeiras. E aí? Contra o Ceará dentro do Allianz Parque. Ceará ganhando. Tem também contra o Vitória. E esse contra o São Paulo. Pô, só aí são 4 jogos, 12 pontos. São 12 pontos que mudaria bastante o campeonato. Tá, beleza. Mas que ele não perdesse, empatasse. Pô, são 4 pontos. Entendeu? De 12, só 4. Ia influenciar muito. Se fosse o Flamengo que tivesse sido favorecido, como o Palmeiras foi favorecido, sim. Agora querem apontar a performance do time e tudo mais, tá, beleza. Mas quando tava ruim, que até outro tempo não jogava tão bem como tá jogando agora, se fosse o Flamengo contra esses 4 jogos, esses 4 times, que tivesse sido favorecido com pênaltis, como foi pro Palmeiras, e aí? Como que estaria isso? A mídia tava descendo o cacete no Flamengo, isso e aquilo. Tava em evidência. Mas faz parte. O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like, compartilha, comenta e tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.